Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Mais uma manhã no nosso relógio de oração, e eu queria deixar uma meditação para todos nós. Está no livro do profeta Amós, no capítulo 5, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto que conta a história de um período muito difícil da nação de Israel, e é necessário nós retrocedermos um pouco a história para entendermos o que está acontecendo como pano de fundo. É necessário voltarmos a um pacto, uma aliança em que Deus fez com um homem chamado Abraão, e o Senhor pede a Abraão para que Abraão saísse da sua parentela, da sua terra, e largasse os caminhos do seu pai, a idolatria da sua casa, e servisse somente ao Senhor. Deus faz uma promessa a ele, dizendo que ele seria abençoado, e não somente ele, toda a sua nação, toda a sua descendência. Mas esse pacto e essa aliança tinha um propósito muito maior, porque através de Abraão e através da linhagem dele nasceria o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e o Salvador de toda a humanidade. E por isso o texto lá em Gênesis capítulo 12 deixa bem claro, em que o Senhor diz que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então seria uma salvação que iria alcançar toda a humanidade. E de fato isso acontece, mas para tal, o Senhor faz um pedido muito especial, dizendo que ele deveria viver uma vida separada, que ele fosse santo, assim como o Senhor é santo. E a tradução da palavra santo, de fato, é separado. Aquele povo não poderia se misturar com outras nações, porque com certeza aquele povo ia acabar caindo na idolatria, ia cair nos mesmos erros, não é, que as demais nações vivenciavam, não é? Viviam, não era uma prática da idolatria, da imoralidade, e Deus não queria isso para o seu povo, porque o seu plano de salvar a humanidade era necessário uma nação santa, um povo separado que pudesse servi-lo aqui na terra. Logo depois desse período, Deus acaba levantando um legislador, porque o governo era teocrático, era teocêntrico, era um governo centralizado na pessoa de Deus. Deus governava, mas levantava sempre alguém, um líder, um legislador. Ele levantou Moisés, depois levantou Josué, e a gente percebe que logo depois de Josué nenhum líder foi levantado, e foi um período muito difícil, de grande decadência da nação de Israel, que foi o período de Juízes, que levou 350 anos, e foram levantados ali 13 juízes. Você percebe que naquele período a nação havia oscilado muito, não é? Tinha momento que eles viviam em santidade, se arrependiam, buscavam comunhão com Deus. Daqui a pouco eles entravam na idolatria, no pecado, e Deus pesava a mão sobre aquele povo, e o povo se arrependia novamente, buscava o Senhor, e Deus levantava um juiz como libertador para trazer paz àquela nação. Mas aquela paz, ela tinha um período muito curto, porque logo mais à frente o povo caía na idolatria, caía novamente nas práticas do pecado, e assim a nação de Israel foi oscilando até chegar ao período monárquico. É o período em que havia um profeta chamado Samuel, em que o povo pede, olha para as demais nações e percebe que todas elas tinham um rei reinando. E eles olharam para aquelas nações e começaram a desejar no seu coração que eles também tivessem um rei. Samuel ficou profundamente irado. Deus olhou para Samuel e disse assim: não fique triste com essa nação. Na verdade, essa nação não te rejeitou, eles rejeitaram a mim. E Deus, por conta do pedido do povo, levantou o rei. O primeiro rei levantado foi o rei Saul, que governou por 40 anos, fazendo tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor, entristecendo o coração do Senhor. Logo depois do Senhor rejeitar o governo e o reino de Saul,
levantou um homem segundo o seu coração, chamado Davi, que também reinou por mais 40 anos, mas que fez coisas também que entristeceram o coração do Senhor. O terceiro rei a reinar no reino conhecido como Reino Unido é Salomão, filho do rei Davi, e que fez coisas ainda piores que seu pai, tornando-se um bruxo, tornando-se um idólatra, casando com mais de 1000 mulheres. Essas mulheres acabaram corrompendo o seu coração, e a gente percebe ali que cada vez mais a nação de Israel vai caindo num poço profundo do pecado, da idolatria, e se desviando cada vez mais do Senhor. O Senhor havia profetizado a Salomão que o reino seria dividido, mas isso não aconteceria enquanto ele estivesse vivo. E logo depois que ele morre, seu filho, conhecido como Roboão, começa a reinar. O reino ainda era um reino unido, mas o povo rejeitou o governo de Roboão e o reino foi dividido entre o reino norte e o reino sul. Reino sul é o reino de Judá, reino norte é o reino de Israel. Israel ficou com 10 tribos e Judá ficou com 2 tribos. A tribo de Judá e, claro, a tribo sacerdotal, que não era mencionada porque ela não era contabilizada. Eles serviam ao Senhor e viviam para o Senhor. Israel, então, tem 19 reis. Os 19 reis do reino norte, que é o reino de Israel, foram reis que fizeram aquilo que entristeceram profundamente o coração do Senhor, e nenhum deles fizeram aquilo que agradasse ao Senhor, tendo cada um deles o seu reino rejeitado. No reino sul, que é o reino de Judá, dos 19 reis que se levantaram, apenas 7 fizeram aquilo que agradava ao Senhor. E agora a gente olha para a nação de Israel. O Senhor novamente levanta outro profeta, e agora o profeta é o profeta Amós, que é um homem simples, é um homem do campo, é um boiadeiro, é um plantador de sicômoros, que são figos. Ele apregoa o arrependimento à nação de Israel, profetiza contra a nação de Israel. E é interessante que esse texto diz assim: olha, portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Novamente o Senhor levanta outro profeta. E é interessante que o nome Amós significa carga, significa peso. Aquela nação se tornou uma grande carga e um grande peso ao Senhor, fazendo tudo aquilo que entristecia o coração do Senhor. E por conta disso, Deus levanta mais um profeta, e dessa vez o profeta Amós pede para que aquele povo se arrependa, pede para que aquele povo se converta ao Senhor novamente, fazendo a vontade do Senhor, não se tornando mais pecadores, idólatra, promíscuo, que era o que essa decadência foi levando eles cada vez mais para uma insensibilidade espiritual tremenda. E esse povo não se arrependeu, e por conta disso Deus levanta os assírios, e o exército da Síria leva cativo todo o povo de Israel, levando Israel para habitar lá na Síria, onde eles acabaram assimilando a cultura, assimilando a religiosidade assíria, assimilando todo o contexto assírico e se tornando uma nação praticamente dizimada, perdendo sua identidade com Deus, perdendo sua característica e, acima de tudo, perdendo sua santidade e sua comunhão com o Senhor. Por quê? Porque aquele povo acabou se tornando uma carga, acabou se tornando um grande peso ao Senhor. E é interessante que essa história tem tudo a ver com o contexto que nós vivemos hoje. A igreja hoje, que é a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, assim como Israel, se assemelha muito a Israel numa vida pecaminosa, numa vida de idolatria. Quantas coisas, em vez de nós estarmos no mundo, influenciando o mundo através do Evangelho, nós percebemos que o mundo acabou entrando no seio da igreja. E a igreja hoje está cometendo os mesmos erros, oscilando na sua santidade.
na sua comunhão e acabou se tornando um peso, uma carga e um fardo para o Senhor. É por isso que o Senhor nos diz hoje através do profeta Amós, porque nós vivemos em tempos maus. E o que devemos fazer? O texto diz, portanto, o que for prudente. E a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. O que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. E de fato, nós temos um Deus Emanuel, que é o Deus conosco, que habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito. E que Ele quer que nós pratiquemos o bem e não o mal. Ele quer que em alguns momentos, porque vivemos tempos maus, e é só olhar o que está acontecendo em todo o mundo, através do Covid-19, o coronavírus. É um período que a igreja praticamente está guardando silêncio. Não temos mais as nossas reuniões públicas e cívicas. Não podemos mais congregar, pelo menos por um período. A igreja está em silêncio no sentido de não haver os louvores, a adoração. Estamos louvando e adorando o Senhor em nossas casas, em nossos lares, mas basta você sair na rua, você percebe aquele silêncio, não é? Aquela coisa meio fúnebre, né? E a gente percebe que de fato isso parece uma resposta de Deus, porque a nação e o mundo se tornou um grande peso, um grande fardo para o Senhor. O que nós devemos fazer? Guardar silêncio. Significa que nós devemos chorar diante dos pés do Senhor, orar, jejuar, ler a palavra, buscar o Senhor, se trancar em nossos quartos, realizar culto nos lares, reunir a nossa família, ler a Bíblia, ter um momento de santidade, de busca do Senhor, para que haja arrependimento entre essas nações e que esse povo se arrependa e reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se isso não acontecer, que você preserve a sua vida, que você preserve a sua santidade, que você preserve o seu silêncio, acreditando que o Deus conosco está conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus lhe guarde, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus te livre de todo mal, mas saiba, seja prudente, guarde silêncio, busque o Senhor, pratique o bem e não o mal, pratique o Evangelho. O Senhor disse que não adianta sermos só ouvintes, mas praticantes da palavra. Que não sejamos um peso, um fardo para o Senhor. Que não haja necessidade de levantar um profeta e apontar o dedo para nós, mas que cada um de nós sejamos um profeta do Senhor para essa nação. E que o perdão, o arrependimento seja pregoado em cada coração. E que cada um se converta dos seus maus caminhos, como Israel não fez e acabou sendo dizimado, mas que haja tempo para o arrependimento e que todos sejam salvos em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.